Meus irmãos, eu creio que, como já foi dito, a igreja não só é o mais importante, mas é o único ministério de Deus na terra, hoje. Deus não vai usar outro ministério, é a igreja. Tanto é que nós não cremos no ministério para-eclesiástico, ou seja, o ministério fora da igreja. Todo ministério que Deus vai exercer hoje na terra, ele exerce através da igreja. Como antes da igreja, o Senhor exerceu através dos judeus. E é assim. Então, nós somos o único e o importante ministério de Deus na terra. E devemos nos ver dessa forma. Deus determinou que é através da sua igreja que a sua obra será realizada na terra. E quando eu falo igreja, eu não estou falando, ela vai ser realizada através do pastor Thomas, ela vai ser realizada através do pastor Alexandre, o pastor Marcos, é através da igreja, porque nós somos passageiros. Se a igreja estivesse firmada em mim ou no pastor Thomas, quando nós morrêssemos, ela terminaria. Mas a igreja não está firmada em mim, tampouco neles, ela está firmada em Cristo, ele é a rocha. Ele é a base da sustentação da igreja, é ele que sustenta esse ministério. Então, não importa quem eu seja, o que eu faço, a igreja ela vai existir no meu tempo e vai existir depois do meu tempo. E toda a glória vai pertencer a ele, porque ele é o mantenedor e é o sustentador da sua obra. Essa igreja já passou por muitos momentos difíceis. E ela permaneceu em pé, e não foi por causa da habilidade dos homens, foi por causa do poder de Deus. Porque houveram momentos, como o pastor disse, né, nós vivemos num mundo líquido que, apesar de desejarmos segurar, saía pelos vãos dos dedos e a gente não conseguia sustentar. Mas o Senhor sustentou. E ela tem continuado. E ela precisa continuar. Mas eu entendo, e você também entende, que para ela continuar, ela precisa ter sentido para Deus. Nossa igreja precisa ter sentido, antes de ter sentido para nós, ela precisa ter sentido para Deus. Se é Deus que mantém a sua obra, se é Deus que sustenta a sua obra, ele vai investir naquilo que faz sentido a ele. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor exorta a sua igreja dizendo isso, vocês precisam ter um sentido para mim. E se vocês não tiverem esse sentido para mim, eu tiro o candeeiro e vocês deixam de existir. Então, antes que a igreja exista para mim, ela precisa existir para Deus. E quando eu penso de mim dentro dessa igreja, eu preciso, para ter sentido para Deus, eu preciso estar identificado com o sentido que Ele dá para mim e como membro da sua igreja. Então, quando nós pensamos em ser a igreja que Deus quer que sejamos, eu creio que Apocalipse capítulo 2 e 3, ela fala de uma forma muito objetiva sobre esse assunto. Deus escreve às 7 igrejas da Ásia e ele faz uma crítica do ministério de cada uma destas igrejas e através da crítica ele vai dizendo, isso eu aprovo, isto eu reprovo. Isso eu concordo, isto eu não concordo. Eu creio que quando a gente chega nos 52 anos de existência, eu creio que é um momento de fazermos reflexão e fazermos como a oração de Davi no Salmo 51, sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim um caminho mau. Eu creio que a cada dia, você pode ter certeza, eu, pastor Alexandre, pastor Thomas, estamos sondando nosso ministério e perguntando, é o ministério que o Senhor quer que nós exerçamos? É assim que o Senhor quer que a gente dirija a sua igreja? Porque nós lidamos com uma coisa que é mais importante nas pessoas, a alma delas. Eu creio que o pastor deve ter muito cuidado. O pastor ele não é consultor financeiro, imobiliário. Apesar do pastor Thomas ter muitos dons, e um deles ele é muito bom orientador de pessoas, sobretudo pessoas falidas, né, que queiram reconstruir suas vidas financeiras. Então, se você tem alguém falido na vida, entrega para o pastor Thomas
ele vai ajudar na sua experiência de vida. Mas nós devemos ter muito cuidado. Agora, uma das coisas que nós não podemos fugir da responsabilidade é da responsabilidade de cuidar das almas das pessoas, das vidas das pessoas. Porque essas são importantes, porque essas são eternas. Essas são eternas. Então, quando Deus olha para a igreja, ele tem um olhar muito direto e objetivo para a liderança da igreja. Todas as 7 cartas ele inicia falando com aquele que representa aquela igreja. Ele não fala diretamente às pessoas, mas ele fala àquele que tem a responsabilidade sobre aquelas pessoas, ou seja, Deus fala com os pastores daquelas igrejas. Eu creio que a primeira coisa que nós devemos entender é que, assim como os sacerdotes no Velho Testamento, eles tinham uma responsabilidade muito grande. Eles julgavam as ofertas que o povo estava oferecendo para Deus e verificavam se elas estavam adequadas àquilo que Deus requeria daquelas ofertas. Então, além do sacerdote fazer o sacrifício pelo povo, ele julgava aquela oferta que o povo trazia para ver se ela estava adequada às exigências que Deus tinha sobre aquela oferta. Então, quando nós pensamos numa igreja bem-sucedida, eu quero pedir a você, ore pelos seus pastores, eles têm essa grande responsabilidade. Não é que o pastor é ditador, ele quer controlar tudo, ele quer saber de tudo. Não. Isso a gente gostaria até de não saber de nada. E está até indiferente às coisas. Não é. Mas essa responsabilidade ela existe e não pode ser desprezada. Então nós vamos estar aqui verificando as letras dos cânticos que são tocados, a música que está sendo tocada, a cultura que está sendo apresentada, a mensagem que está sendo transmitida, porque tudo isso está sendo feito para Deus. E nós temos que liderar o povo de Deus a ser agradável a Deus. É nossa responsabilidade como pastores cuidar do rebanho de Deus para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Então, ore pelos seus pastores. Lá no verso de número 2 de Apocalipse capítulo 2, está escrito: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e pudesses à prova aqueles que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Eu sempre digo, irmãos, que a obra de Deus é mais importante do que eu, mais importante do que o pastor Thomas, mais importante do que o pastor Alexandre. Nós não estamos acima do valor que a obra de Deus tem. E por isso, quando nós julgamos o valor das pessoas, elas têm valor quando elas estão dentro das especificações estabelecidas por Deus. Ou seja, o que essa igreja fez, existiam pessoas que se apresentaram como líderes, como pessoas que diziam, nós somos apóstolos, nós somos líderes, nós somos pastores, e eles foram julgar através da palavra de Deus. Deixa eu ver se o que você é se identifica com aquilo que a Bíblia diz que os líderes devem ser. E muitos deles foram reprovados. Não foram reprovados pela igreja, foram reprovados por Deus, pela palavra de Deus. Então, uma das coisas muito importantes que uma igreja deve ter, ela deve ter um líder segundo o coração de Deus, de acordo com as especificações estabelecidas por Deus. Eu sei que nós valorizamos muitas coisas como boa oratória, boa aparência, fluidez. Mas para Deus existe uma coisa que está acima disso e chama caráter, vida, testemunho. Porque uma das coisas muito importantes para Deus é que aqueles que anunciam as verdades de Deus tenham autoridade para fazê-lo. E a autoridade de um líder, ela está constituída
em 3 alicerces. Um líder precisa ter conhecimento, manejar bem a palavra de Deus. Um líder precisa ter vida, ele precisa viver aquilo que ele prega. E um líder precisa ter a unção e o poder do Espírito Santo. É isso que faz das pessoas líderes, diante de Deus e diante do povo de Deus. Então você deve orar para que os vossos líderes sejam cheios do conhecimento, porque ninguém pode ensinar daquilo que não sabe. Ele precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus. Ele precisa mostrar através da sua vida que aquilo que ele prega pode ser vivido, pode ser alcançado. Porque quando nós pregamos aquilo que aparentemente não se ver acontecer, ao invés de nós gerarmos esperança, nós geramos incredulidade. E tem que ser o que Deus falando, não os homens. Spurgeon, escrevendo em um dos seus livros, Lições aos meus alunos, ele diz que a palavra de um pastor deve ser expressada como um conselho e deve ser recebida como uma ordem divina. E ele diz que o remédio, quando ministrado em excesso, mata, e quando ministrado de uma forma menor que o necessário, também mata. Ele precisa ser dosado na medida que a pessoa possa suportar e na medida que a pessoa precisa receber. E saber a dosagem do remédio que cada pessoa precisa receber, é só o Espírito Santo que sabe. E nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Porque uma verdade, quando dita de forma inadequada, ela mata. Quando diluída e não ministrada na proporção necessária, também mata. Por isso, muitas vezes é um grande desafio para o ministério pastoral dizer as palavras certas, nas horas certas, na proporção adequada. Então, se você quer ser uma bênção, e eu desejo ser uma bênção, eu preciso do conhecimento, de uma vida que inspire pessoas a crer que aquilo que a Bíblia diz acontece, mas precisa também ter a dosagem do Espírito Santo na ministração da verdade. Porque uma das piores desgraças para a igreja é homens carnais desejando fazer obras espirituais. Não é a força, não é a ignorância, não é a posição, é o Espírito Santo que faz a obra. Então ore para que vossos líderes, vossos pastores sejam cheios do conhecimento da palavra de Deus. Eles têm uma vida cristã exemplar. Orem para que eles sejam cheios do Espírito Santo, porque a igreja bem-sucedida, ela começa pelo seu líder. Ela se faz, o lugar mais importante numa igreja é o púlpito. É do púlpito que vem o alimento para o povo. É do púlpito que vem a inspiração, a vida cristã para o povo. Pensa no grande desafio. Hoje à noite, pessoas chegaram aqui, desmotivadas, desiludidas, desesperançosas, com problemas, com pecados, escravizadores. E elas precisam sair daqui renovadas, transformadas, animadas. Oh, irmão, que grande desafio. Se fosse esse desafio confiado às minhas habilidades, nada aconteceria. Por outro lado, os revoltados sairiam daqui mais revoltados, os desesperançosos, acabados, destruídos. Mas é o Espírito Santo que tem que realizar a obra. Então ore para que os vossos líderes sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ore por isso. Ore por isso. Pregar uma mensagem é fácil, não tão difícil. Pregar ao longo de 50, o pastor Thomas já vai para 54 anos de ministério no Brasil, estou falando do Brasil. Pensa bem, manter um testemunho, como o pastor Josué disse, começar o ministério bem não é tão difícil, difícil é terminá-lo bem.
Quantos homens estão caídos e destruídos e foram colocados ataduras em seus lábios porque eles não têm mais autoridade para falar. Muitos deles com muito conhecimento, mas sem vida. Muitos deles com conhecimento, mas perderam a unção do Espírito Santo. Que os vossos pastores não caiam nessa desgraça. Ore. Ore por isso. É um grande desafio. Sermos uma igreja bem-sucedida. Então, ore para os vossos líderes. E o inimigo, ele age na vida de todos nós, mas eles têm alguns alvos preferidos. E houveram pastores antes de mim, que hoje têm as suas vidas destruídas. A igreja sabe da história. Seus ministérios foram destruídos, suas famílias foram destruídas. Não estão mais no ministério. Ore pelos vossos líderes. Primeiro Timóteo, capítulo de número 5, e verso 17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz que os pastores cuidam das ovelhas como alguém que terá que prestar conta delas. Então, ore. Então, se nós queremos ter uma igreja abençoada, ore pelos vossos líderes. Que o pastoreio deles seja um pastoreio segundo o coração de Deus. Porque se não for, eu falo que a heresia, ela se propaga, não é através dos bancos, é através do púlpito. É aqui. É que a verdade é proclamada ou ela é diluída, esquecida. É aqui que a heresia é pregada, ou pode ser pregada. Então ore, ore, ore. A história diz o que pode acontecer, e na vida de muitas pessoas pode acontecer coisas muito tristes. Mas ore para que isso não aconteça de novo, para que a história não se repita, mas que nós possamos ver homens de Deus conservando-se homens de Deus. Ore por isso. Mas eu não vou falar toda essa mensagem, eu espero pregar capítulos 2 e 3, não que o pastor Alexandre com muita propriedade tenha ensinado sobre Apocalipse pela manhã e tem sido uma bênção, né? E vamos nos unir a ele nessa reflexão. Mas uma coisa que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, encerrar essa reflexão. A igreja bem-sucedida, ela precisa ser perseverante. Verso 3 diz: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Irmãos, eu sei que muitas vezes bate o desânimo à porta. Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as pessoas, olhamos para as expectativas frustradas ou frustrantes, e nós tendemos a desanimar ou achamos que devemos mudar para outra direção ou adaptar-se a uma outra realidade. Mas a palavra de Deus diz que a vitória está na perseverança, ou seja, se estamos fazendo o que é certo, prossigamos em fazer o que é certo. É como a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Nem sempre o certo agradará as multidões, mas o certo abençoará aqueles que derem crédito a ele. Nós temos que crer naquilo que pregamos. Ou seja, a nossa doutrina não é simplesmente uma formalidade religiosa, mas está baseada numa verdade que cremos, e nós não podemos nos desviar dela. Eu tenho falado,
de uma forma muito transparente com o pastor Thomas. Quando nós assumimos o ministério aqui da igreja em 2011 como pastor vice-presidente, em 2013 como pastor presidente. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, e para quem não me conhece ainda, eu fiz conservatório. E eu me formei em percussão, tocava bateria. Aí eu cheguei aqui na igreja, conversando com o pastor Thomas. Falei, pastor, estou vindo aqui para a igreja, eu toco bateria, eu posso tocar bateria? Eu disse, aqui não. Tem igrejas que tocam, eu posso até te indicar endereços, né? Ele sempre faz isso, né? Mas a nossa igreja tem uma cultura, nossa igreja tem uma forma de viver, é uma igreja que escolheu uma cultura religiosa. E nós optamos em usar outros tipos de instrumento, nós optamos em escolher um tipo de música, nós optamos em ter uma conduta, uma forma de nos identificarmos com a palavra de Deus. Mas naquele tempo eu entendia isso. Importante para mim era a palavra de Deus, o instrumento não era importante. Importante era a verdade libertadora de Jesus Cristo, isso é que era importante. E hoje as pessoas brigam por isso. Brigam para que tenha aquele instrumento e quando não tem, muda de igreja. Brigam para que tenha aquilo e quando não tem, muda de igreja. Nós devemos brigar pela palavra de Deus, que tenha a palavra de Deus. Isso é importante. Nós queremos ter uma orquestra. E isso agrada os nossos ouvidos, né, dona Linda? Acho que a dona Linda fica emocionada quando ela vê esses negócios assim. Mas nós podemos ficar sem a orquestra, mas não podemos ficar sem a palavra. Nós podemos ficar sem coral, mas não podemos ficar sem a palavra. Mas eu creio que a palavra traz o coral, traz a orquestra, traz as pessoas. Eu creio que essa é a forma. Não é a bateria que traz, não é os instrumentos que traz, não é a música que traz, é a palavra de Deus. É ela que age no coração das pessoas e converte as pessoas a Cristo. E nós devemos perseverar nessa visão, como o slogan da igreja é a igreja da Bíblia aberta. E deve continuar sendo a igreja da Bíblia aberta. É perseverando, como o pastor André diz, perseverando na doutrina. É isso que vai fazer a coisa continuar dando certo. Gálatas 6:9 é o que nós citamos. E não nos cansemos de fazer bem, o certo, o correto, o bíblico, porque isso trará resultado. Talvez você mede o tamanho dessa igreja olhando à sua direita e à sua esquerda. Mas você quer saber o tamanho dessa igreja? Olhe para o globo terrestre. E você vai ver a extensão dessa igreja. Aonde ela tem chegado. Aonde ela tem alcançado. Quantas pessoas ela tem abençoado. Você não consegue dimensionar o tamanho desta igreja. Ela é uma formadora de obreiros. Existem pessoas, e o pastor Thomas não quis transformar tudo isso num relatório dele. Houveram muitas pessoas que saíram daqui. Eu estava conversando com o pastor Moisés, lá de Santa Catarina, ele falou, eu fiz estágio com o pastor Thomas. Quantos outros poderíamos citar? Mas tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. Quem está fazendo isso é Deus, é a palavra de Deus. E é assim que tem que continuar acontecendo. Ore pelos seus pastores. E fique aqui, porque você quer e deseja a palavra de Deus. Ore para que a palavra de Deus continue sendo pregada de uma forma íntegra, verdadeira. Ela tem o poder de transformar a sua vida. Não eu, não a minha oratória, não o conhecimento. O conhecimento é importante, mas se não for o conhecimento na palavra de Deus, não é importante. Então que Deus nos abençoe e que esses 52 anos seja um tempo de gratidão, mas seja um tempo de conscientização, porque o que temos a seguir é um momento de grandes desafios. O mundo tem ficado de cabeça para baixo e é verdade. E a igreja está diante disso. Então, vamos orar pelos nossos líderes para que eles sobrevivam a esse tempo. E vamos orar para que a palavra continue sendo pregada. Amém? Oremos. Senhor, obrigado.
E nós estamos encerrando essa conferência de aniversário agora. E muitas coisas o Senhor falou conosco. E nos ajuda, Senhor, nos desafios que estão diante de nós. Estamos aqui fazendo uma reflexão. Eu estou fazendo uma reflexão sobre meu ministério, e com certeza o pastor Alexandre, o pastor Thomas. Nos ajuda, Senhor, a alinharmos os nossos pensamentos aos teus pensamentos, os nossos valores aos teus valores. E nos ajuda, Senhor, nos dá poder do teu Espírito Santo para ministrar a tua palavra na dosagem que as pessoas precisam ouvir. Ó Pai, nos dá essa graça. Mas ajuda o teu povo a amar a tua palavra mais do que qualquer outra coisa. Ajuda o teu povo a desejar a fidelidade para com a tua palavra, Senhor. Ajuda o teu povo a crer que a bênção é consequência da nossa fidelidade. Não estamos buscando e não queremos bênção que comprometa a nossa fidelidade, mas queremos as bênçãos que vêm do Senhor. Não queremos as bênçãos que vêm das nossas habilidades, vêm do paladar do homem corrompido pelo seu pecado, mas que nosso prazer esteja em agradar o Senhor, em fazer as coisas que estão de acordo com a palavra do Senhor. Então que esta igreja continue sendo a igreja da Bíblia aberta, que seja a igreja onde a boca do Senhor está aberta e tem liberdade para falar. Que os nossos corações continuem sendo humildes para ouvir e aceitar as tuas exortações e os teus conselhos. Nos liberte, Senhor, de toda soberba, de toda vaidade, de toda grandeza. Ajuda-nos a sermos como João Batista foi, que a cada dia possamos dizer que cresça o Senhor, não nós. Que Ele seja grande, não nós. Então, ó Pai, engrandeça o Teu nome no nosso meio. Opere, Senhor, milagres, opere maravilhas no nosso meio. E opere essas maravilhas como fruto da Sua graça, da Sua misericórdia. Nós precisamos do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.